Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1216, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1216, atualizada. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo está em segundo colocado e o Palmeiras está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Flamengo, 5 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Sport Recife. O Internacional está em 15º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Internacional, 6 empates e 3 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians está em 12º colocado e o Atlético Mineiro está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 8 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians coluna 1. Quarto jogo pelo Campeonato Italiano, Roma e Inter de Milão. A Roma está em segundo colocado e a Inter de Milão está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias da Roma, 5 empates e 8 vitórias da Inter de Milão. Já nos últimos 5 jogos da Roma nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já a Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quinto jogo pela La Liga, Atlético Madrid e Osasuna. O Atlético Madrid está em 5º colocado e o Osasuna está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 12 vitórias do Atlético Madrid, nenhum empate e 3 vitórias do Osasuna. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Osasuna nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Madrid coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro está em 3º colocado e o Fortaleza está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 3 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 1. Sétimo jogo pela Premier League, Tottenham e Aston Villa. O Tottenham está em 3º colocado e o Aston Villa está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Tottenham, nenhum empate e 6 vitórias do Aston Villa. Já nos últimos 5 jogos do Tottenham nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Tottenham coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e São Paulo. O Mirassol está em quarto colocado e o São Paulo está em oitavo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Mirassol, 3 empates e 8 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Botafogo. O Ceará está em 10º colocado e o Botafogo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Ceará, 8 empates e 4 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo coluna 2. 10º jogo pela Premier League, Liverpool e Manchester United. O Liverpool está em 2º colocado e o Manchester United está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Liverpool, 4 empates e 4 vitórias do Manchester United. Já nos últimos 5 jogos do Liverpool nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Liverpool coluna 1. 11º jogo pelo Campeonato Italiano, Atalanta Bergamas e Lazio. O Atalanta Bergamas está em 6º colocado e a Lazio está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atalanta Bergamas, 4 empates e 5 vitórias da Lazio. Já nos últimos 5 jogos do Atalanta Bergamas nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Lazio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atalanta Bergamas coluna 1. 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Grêmio. O Bahia está em 6º colocado e o Grêmio está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Bahia, 3 empates e 8 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia coluna 1. 13º jogo pelo Campeonato Italiano, Milan e Fiorentina. O Milan está em 3º colocado e a Fiorentina está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Milan, 2 empates e 5 vitórias da Fiorentina. Já nos últimos 5 jogos do Milan nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já a Fiorentina nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Milan coluna 1. 14º jogo pela La Liga, Getafe e Real Madrid. O Getafe está em 11º colocado e o Real Madrid está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Getafe, 2 empates e 12 vitórias do Real Madrid. Já nos últimos 5 jogos do Getafe nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Real Madrid nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Real Madrid coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.